A Roberta Barroso agora fala sobre o Botafogo, que joga um pouquinho mais cedo, às 7 da noite. Partida dificílima e muito importante contra a LDU, com estreia de treinador no Botafogo. Roberta. Isso aí, Bruno. Hoje, Arthur Jorge faz o primeiro jogo no comando do Botafogo. Teve aí uma semana, cerca de 6 dias, para preparar a equipe para esse confronto, como você disse, dificílimo diante da LDU, em Quito, no Equador, com essa altitude de cerca de 2.800 metros acima do nível do mar. Além de ter que lidar com a altitude, ele tem desfalques para essa partida. Eduardo Savarino e Rafael estão no departamento médico. Marçal também ainda no DM, não voltou, já ficou fora também do outro jogo. E o Damian Soares também não joga ainda pela expulsão no jogo contra o Bragantino na fase prévia. Então, problemas para o técnico Arthur Jorge, que pode até mudar ali o esquema, entrar com 4-4-2 e colocar Luiz Henrique e Jefinho jogando juntos nessa partida. Vale a gente reforçar que a LDU não tem problemas para esse jogo, mas também perdeu na primeira rodada, assim como o Botafogo perdeu para o Júnior Barranquilha. Mas é hoje que a gente vai conhecer um pouquinho mais da cara desse Botafogo de Arthur Jorge. E a gente aproveita e traz uma reportagem sobre o perfil do novo técnico do Botafogo. Líder. Boa relação com os jogadores. Perfil ofensivo. Tudo que agrada ao dono da SAF do Botafogo, John Textor. Mas o histórico nas categorias de base do Braga foi o que de fato pesou para a contratação. Arthur Jorge foi aos poucos galgando espaço no clube. Treinou as equipes Sub-17, Sub-19, time B, até chegar ao grupo principal. Uma carreira praticamente toda construída no time português. E é um treinador também que deixou uma forte marca nos últimos anos à frente do Sporting Braga, no banco técnico do Sporting Braga. Venceu a Taça de Portugal, levou o Braga à Liga dos Campeões e seguiu incomodando os adversários, considerados mais fortes. 2 vezes também conseguiu colocar a equipa no 3º lugar da Liga Portuguesa, do Campeonato Português, deixando um dos chamados 3 grandes de fora do pódio. Anda sempre ali, como se diz aqui, a morder os calcanhares, quer Porto, quer Benfica, quer Sporting, e tem conseguido fazê-lo muito bem. O Braga costuma dar oportunidades para os técnicos vindo da base do clube. Foi assim com um treinador bem conhecido do futebol brasileiro, Abel Ferreira. Mas é um treinador da mesma geração, é um treinador da mesma vaga de Abel Ferreira. Eu sei que o Abel Ferreira é hoje uma referência quando algum treinador português chega ao Brasileirão. O time do Palmeiras lembra muito o que é o Arthur Jorge. É um time que vai competir muito, um time que tem muita paciência com a bola para concluir em gols. Não é à toa que o Palmeiras ganhou aí um monte de títulos nos últimos anos. Luan já foi jogador do novo comandante do Botafogo. Ele exige bastante no treino. Ele fala bastante, ele cobra muito o jogador, quer magoar o jogador ou não, ele vai falar pra você, ele não tem 2 caras, muito rigoroso naquilo que ele propõe, naquilo que ele pede, ele quer que os jogadores façam aquilo. Também é uma certa segurança do jogador para ele assumir a responsabilidade, né? Fora de campo. É um cara muito exemplar, um cara muito paizão e é um cara fora de campo, fora de série. Arthur Jorge começa agora uma nova história no competitivo Campeonato Brasileiro. Eu sei que aqui a pressão no Brasil é muito mais do que em Portugal, mas eu creio que ele vai ter competência, ele vai responder à altura. Ano passado, o Botafogo bateu atrás, mas tem tudo para ir buscar o título esse ano. E tá. Se o Arthur Jorge fizer isso, eu espero que dê certo, mas eu acho arriscado. Vamos de campinho. Gatito no gol, Matheus Ponte, Lucas Alter, Alexander Barbosa, sem cueca, Hugo na lateral esquerda, Danilo Barbosa e Marlon Freitas, que não foi pro Vasco. Aí sim, um baita de um ataque, um timaço no ataque, talento puro, Luiz Henrique craque, Júnior Santos jogando demais, Tiquinho craque, Jefinho joga muita bola também. Maravilhoso.
Mas não vai faltar gente nesse meio campo não, Bigode? Não vai. Não vai faltar gente. Do meio pra frente é uma maravilha. Mas você tem, primeiro que você já tem 2 jogadores no meio campo que têm características defensivas, mas que sabem sair jogando. Mas quem vai ser o 10 pra dar bola pra eles? Aí você tem o Luiz Henrique e o Jefinho, vão ter possibilidade de alternar, acho que vão ter até liberdade para poder chegar em outra faixa do campo. Acho que o Marlon Freitas é esse cara também que pode enfiar uma bola, pode pisar na área. O Danilo também tem essa característica, mas acho que vai segurar um pouquinho mais, vai deixar para o Marlon sair um pouco. E eu gosto de ver esse Botafogo com 2 atacantes, com o Júnior Santos e Tiquinho. E outra coisa, gente, não pode se esquecer de um fato. O Arthur Jorge no Braga, lendo sobre ele, buscando conhecimento sobre o trabalho dele lá, muita gente falou que ele preza muito pela fase ofensiva. Que o time do Braga, sob o comando dele, era um time que fazia muitos gols. Sofria também muitos. Mas era 3º, 4º lugar do Campeonato Português. Tinha sido eliminado na Europa League, mas na Champions League fez uma campanha razoável. É verdade. Bateu de frente com o Real Madrid. Então, o que eu acho que a gente pode esperar, nós aqui jornalistas, o torcedor do Botafogo, é um time bem ofensivo. Só que aí a gente tem que ver lá atrás como é que vão ser as coisas. Eu vou botar os números dele aqui, eu quero falar com o Fernandão sobre a dificuldade de adaptação cultural. Porque, Brasil e Portugal é a mesma coisa. Mas não é. A gente sabe, né? A cultura europeia contra a cultura sul-americana brasileira. 2013 e 2014, esses são os últimos 3 trabalhos de um pouco mais de consistência do Arthur Jorge. No Tirsense, 10 jogos, 3 vitórias, 4 empates e 3 derrotas, 43% de aproveitamento, mas aí não era no nível competitivo como é hoje. 16, 17, Arthur Jorge no Limianos. 15 jogos, 3 vitórias, 5 empates e 7 derrotas, 31% de aproveitamento, que numa primeira divisão é rebaixamento direto. Mas não é o caso, porque não era num time competitivo também. Aí a gente pode fazer esse recorte. O Braga 19, 20, 22, 24. 104 jogos, 65 vitórias, 15 empates e 24 derrotas. Ótimo aproveitamento num Braga que joga Europa League, que jogou Champions e que tem um campeonato português que você tem Benfica, Porto, Sporting e Braga como os principais, mas tem sempre ali um Portimonense que belisca. Famalicão, recentemente. Famalicão, às vezes, faz bons times. Estoril, que é da Trafic, às vezes faz bons times e beliscam os grandes dentro de casa. O meu Setubalzinho já foi, né? Agora não tá mais essas coisas. Você nem está na primeira liga. Enfim, mas esse é o trabalho dele. Fernandão, qual é a principal dificuldade num Botafogo que passou por isso recentemente com o Bruno Lage, de um treinador europeu com bom trabalho no Braga, Champions League, Europa League, chegar no Brasil numa cultura diferente de vestiário e de torcida? GV, o principal ponto, dentro do que eu acredito, é como ele vai ser recebido pelos jogadores. Por quê? Já havia uma relação entre o Fábio Matias e os jogadores que parecia ser muito boa e vinha numa construção muito legal. Apesar do último jogo ter perdido, no geral, o trabalho do Fábio foi muito, mas muito legal mesmo. Dependendo dessa recepção, de como os caras vão recebê-lo, dentro do que eles vão acreditar do trabalho do Arthur, porque primeira coisa é ele fazer os caras acreditarem que o que ele está passando deve ser feito, merece ser feito. Para mim, esse é um ponto crucial. É ele ter essa gestão de pessoas e fazer com que os caras acreditem que aquilo ali vai dar certo. Isso é primordial para a coisa começar bem. Achei muito interessante ele já começar com o Botafogo nessa linha de 4, esse 4-2-4, que a gente pode falar na fase ofensiva, e um 4-4-2 na fase defensiva, mas me agradaria muito, GV, ver o Oscar Romero jogando, começar uma partida jogando, porque é esse meia construtor que a gente falou de Arrascaeta, esse Paulo Henrique Ganso. Não estou comparando jogadores, estou falando como característica de jogo. É um cara construtor, é um meia diferente do Eduardo, que é um meia que ataca o espaço, que corre com a bola, que finaliza, que entra na área. O Oscar não, é aquele cara construtor que eu não vejo no Botafogo já há algum tempo. E seria interessante ver. Enfim, acho esse time ousado, mas se for comprometido taticamente, porque o Júnior Santos tem força para marcar, Jefinho tem força para marcar, Luiz Henrique tem força para marcar, você já consegue ter 9 jogadores, 10 com o goleiro, na fase defensiva, com condições de se defender bem. E uma coisa que eu acho que está passando pela cabeça do Arthur Jorge, contra-atacar com muita velocidade. É, isso aí é um ponto forte do Botafogo. Isso ele tem. O próprio Marlon Freitas tem boa velocidade, apesar do tamanho que tem.
Os dois caras do lado, Jefinho e Luiz Henrique, têm muito boa velocidade, além do drible, além do 1 contra 1, que pode quebrar uma linha, quebrar uma defesa. Me agradou ver esse time. Vamos ver na prática como é que eles vão se comportar lá em cima do muro. Não, e assim, tem na manga ainda o que você falou. Tem esses 4 de ataque com muito talento, mas num cenário onde um não tá rendendo bem, você pode botar o Romero ali e você continua com 3 caras de muita qualidade. Tiquinho, e aí pode ser Luiz Henrique e Jefinho, ou Júnior Santos e Luiz Henrique, Júnior Santos e Jefinho. É um... Vou ter que falar essa palavra, eu não gosto, mas vou ter que falar. Essa expressão, último terço. Muito... Finalzinho do campo. Sim. De muita qualidade, muito refino. Na fase de ataque, e se estiver vencendo o jogo, por exemplo, por 1-0, retrai. Pode baixar um pouco, né? Baixa um pouco. Lá vai o retranqueiro. Não é. Zagueiro, Zagueirão, né? back da rota. Futebol é estratégia. Não tem jeito. O Tiquinho tá um pouco mais cansado, um pouco mais desgastado. Dá mais lá em cima, né? Isso aí, descansa o Tiquinho, porque é um cara que é necessário para a temporada inteira e não tem jogador como ele no elenco do Botafogo. Descansa. Júnior Santos, centroavante. Tô pensando no Arthur Jorge. Boa tarde, torcida alvinegra! Hoje é dia de guerra, hoje é dia de decisão, hoje é dia de Libertadores, hoje é dia de amassar a LDU com tudo. Quem acredita na vitória do Glorioso, já comentem aqui abaixo. Eu acredito. E o técnico Arthur Jorge, fazendo a sua estreia à frente do Botafogo, deve vir para campo com a seguinte escalação formada por Gatito Fernandes, Matheus Ponte na direita, Lucas Halter, Alexander Barbosa, formando a dupla de zaga, com Hugo na esquerda, Luiz Henrique, Danilo Barbosa, Marlon Freitas, Jefinho ou até mesmo Tietê, Júnior Santos e Tiquinho Soares. Galera, vocês acham que essa escalação do técnico Arthur Jorge não é uma escalação meio ousada? Ele colocou 4 caras lá na frente. Botafogo hoje vai jogar na altitude com a formação de 4-2-4. Ou seja, vai ser o Luiz Henrique de um lado, Jefinho do outro, Júnior Santos e o Tiquinho jogando muitos próximos, com Marlon Freitas e o Danilo Barbosa formando aquele meio de campo do Botafogo. Assim, vendo de forma ofensiva, é sensacional. Só que o Botafogo, nessa escalação, não tem nenhum cara que para pensar, não tem nenhum cara construtor, que poderia ser o Oscar Romero. Vamos acreditar, mas vamos torcer para que o Arthur Jorge possa fazer uma excelente estreia. Sabemos que a LDU é um time muito difícil de se enfrentar, sabe? Mas o Botafogo tem capacidade. O Botafogo, eu acho que agora com a chegada do técnico Arthur Jorge, tem tudo para fazer uma temporada 2024 sensacional. Vocês concordam, galera? Comentem aqui abaixo. Quero ouvir a opinião de todos vocês. Então é isso, alvinegras e alvinegros. Eu tô indo nessa. Já se inscreva no canal, galera. É muito importante. Fiquem com Deus e até a próxima.